A nossa sociedade, hoje em dia, é uma sociedade de mendigos. A humanidade, em sua larga maioria, é uma humanidade mendiga. 90, 95, 98, 99%, quem sabe talvez mais, talvez menos, a imensa maioria desse planeta é, em maior ou menor grau, um mendigo. Não estou falando aqui de dinheiro, de bem-estar material, apesar de que também o número de miseráveis, em termos financeiros, em termos de conforto, acesso aos bens básicos, também está crescendo. Mas, na verdade, esse tipo de mendicância no plano físico é o reflexo de uma mendicância de quase todo mundo no plano metafísico, no plano espiritual da consciência. Então eu gostaria de falar aqui sobre as causas de nossas misérias. A humanidade hoje em dia é miserável, ela é profundamente pobre, apesar de ter rios de informação à disposição. Hoje em dia, pessoas pobres, que moram nas favelas, ou mesmo moradores de rua, têm acesso à informação, a tecnologias, a recursos e coisas do tipo que há 200 anos nem mesmo os reis tinham. Existe também uma história acumulada, conhecimento, existem muitas coisas aí. Mas mesmo assim as pessoas continuam numa miséria. Hoje em dia a miséria é total. As pessoas são miseráveis em termos de vida emocional, em vida mental. As pessoas são miseráveis no uso de seu tempo, nas suas relações com os outros. São relações superficiais, de trocas de gozo, de barulhos, fofocas abjetas, distorções, esquemas, para vantagem pessoal, mesmo que bem cheirosinhas, com todas as vestes, legais. Então, hoje em dia, o ser humano se tornou um miserável. A vida dele é miserável. A jornada de trabalho dele, que ele poderia tentar vivificar, é miserável. Ele não questiona nada. Ele aceita os absurdos do mundo. Ele deixa que o mundo exterior viole o seu mundo interior. Ele se deixa ser violado pelas circunstâncias. Ele afoga sua consciência, comprime ao máximo, em troca de pequenas migalhas que o mundo lhe dá. Um aumento salarial, a aceitação para participar de um grupo, a aceitação disso, daquilo, a pessoa que sorri, o bonitão ou a bonitona que sorri. Só que, na verdade, essa pessoa, ao se distorcer tanto interiormente, ao afogar o seu espírito, ela está se prostituindo ou ela está se traindo. Uma coisa leva a outra. A prostituição do espírito é uma traição, a traição da única coisa que interessa, que é a sua essência, quem você verdadeiramente é. Cada vez que a gente age, a gente reage, ou seja, a nossa atuação é baseada numa pressão externa, a gente está traindo o nosso espírito. A gente não está agindo conforme a nossa consciência. Cada vez que a gente faz antes as coisas do mundo e, por último, se sobrar tempo, a gente cuida das coisas do espírito, que são as coisas de Deus, que é a nossa consciência, que é a única coisa que sobrevive, ela é incriada e é imortal, ela nunca nasceu nem nunca vai morrer, ela é eterna e poderosíssima. Se a gente deixa isso por último sempre, daí a gente está também prostituindo o espírito.
Quantas pessoas não falam que a coisa mais importante é o espiritual, a vida interior, e na hora do vamos ver, a pessoa demonstra realmente que ela acredita no contrário. O que vale mesmo são as coisas imediatas, os gozos, eu conseguir os pontos, eu me sair melhor nessa situação, eu me divertir, né, o máximo possível, eu escapar o máximo possível do meu dever interior. Então, quantas vezes as pessoas não fazem isso? A cada momento, a cada instante da vida, elas estão traindo elas mesmas. E acabam enganando os outros. Só que, no fundo, elas enganando outros, elas enganam a si mesmas também. Tudo o que a gente faz acaba contabilizando nos bancos do sistema, no banco de Deus, melhor dizendo. Isso fica contabilizado no Deus imanente, que é a nossa consciência. Então, a nossa consciência é o Deus imanente. Então, seguir a Deus, né, ouvir a Deus, é a mesma coisa que ouvir nossa consciência, nosso eu superior, que jaz nas profundezas do nosso ser. A gente precisa fazer isso. Ao não fazermos, nos tornamos mendigos. Então a gente sempre depende do mundo, né, para conseguir agir. A gente reage, a gente não age. Quem age, o ponto de partida é o seu íntimo. Então ela vai atuar de uma maneira completamente diferente das outras. Mas isso vai ser uma manifestação, um efeito. Ela não vai estar pensando, eu quero fazer diferente de todos, então eu vou esquematizar para fazer assim, para chamar a atenção. Não, meus amigos. Isso é apenas um efeito de uma profunda meditação interior, uma contemplação, um ser que mergulhou nas suas dores e encontrou o significado delas, e a partir daí está orientando sua vida, baseado nisso. Está orientando seus canais humanos. E isso vai se refletir em atos fantásticos, que vão tirar as outras pessoas do sério, que vão tirar as outras pessoas de seu centro, que vão fazer as pessoas temerem você que chegou nesse nível. As pessoas têm pavor de qualquer pessoa que é livre interiormente. As pessoas têm pavor, elas não dialogam de jeito nenhum com pessoas que querem ver mais a fundo as coisas. As pessoas do mundo, elas se armam de intelecto, se armam de verborragias, né, de arcos e flechas verborrágicos, metralhadoras, verdadeiras metralhadoras verborrágicas são apontadas contra os seres que são simples e singelos e tocam na essência da realidade. Eles vão no X da questão, no único ponto que interessa. Eles tocam um ponto de alavancagem mais poderoso que existe. Dei-me uma alavanca espiritual, consciencial, e eu moverei o mundo. É uma adaptação de uma frase de um grande, Arquimedes. Então, basta a gente acionar essa alavanca poderosíssima interior que a gente move o mundo, nosso mundo interior. E daí isso vai transbordando em atos, numa vivência plena. Uma pessoa desse tipo pode ter poucos recursos, pouco dinheiro, pouco estudo, poucas oportunidades. Essa pessoa pode ser impedida de falar, pode ser ignorada, pode ser ridicularizada, pode ser tudo. Mas ela sempre vai estar no controle da sua vida. Ela sempre vai conseguir incomodar os outros, despertar quem já estiver mais próximo, influenciar, mesmo com todos os empecilhos do mundo. Porque a pessoa não é mais uma mendiga. Ela não busca conversar por telefone, por aplicativos, fazer esquemas, convencer o outro, fazer rearranjos,
estudar legislações infindáveis para saber como atuar para levar a melhor, para a sua vantagem, claro, ou do seu grupo, essa pessoa não vai estar mais pensando nessas coisas. Ela vai agir de verdade. Tudo que ela faz parte de sua consciência. Ela faz por livre convicção. Ela não se dobra para o mundo. E o mundo, o outro tipo, o evoluído que vê isso, ele fica completamente ofendido com um ser desse tipo. Por quê? Ele é um mendigo de verdade, e ele não se conforma que o outro não esteja se arrastando, se mendigando como ele. Ele não se conforma que o outro consiga ter uma vida tão pacífica, né, sem recorrer a esses puxa-saquismos, sem recorrer a esquemas, sem recorrer a uma verborragia enjoativa, e enquanto ele faz tudo isso, ele ainda não consegue estar à altura. E eu lembro um caso aqui que eu percebi, né, no tempo de trabalho, que foi quando saiu os nossos horários, né, uma pessoa ficou extremamente indignada com o horário que ela tinha pego, né, que a chefia tinha atribuído, né, a ela. E o meu horário saiu perfeito, né, um horário ideal, né. Tão ideal que eu até me senti confortável para fazer uma alteração para pior para mim, para ajudar um pouco um colega, né, um conhecido de trabalho, que estava numa situação horrível, né, um horário todo bagunçado de aulas. E assim, essa pessoa que reclamou do seu horário, né, que não era esse colega aí, é uma outra pessoa, vive falando, né, vive grudado com as pessoas falando, vive no telefone esquematizando, é uma pessoa muito esperta, muito astuta, muito ágil, e ela está sempre falando com as chefias, tem relacionamentos muito bons, ela é muito ágil, muito astuta no falar, ela pondera cada coisinha, né? É tudo muito bem arquitetado intelectualmente. E eu já, nessa época, uma pessoa que falava abertamente as coisas, me colocava em oposição a muitas coisas, discordava, explicava por quê, mas tudo sempre com educação e respeito e demonstrando, né, cabalmente com a linguagem do homem moderno, né, é um nível muito abaixo do intuitivo, né, com a racionalidade, do porquê dessas atuações, né? Então seria para eu ser um inimigo completo a pessoa para ter o resultado final, né, do horário todo bagunçado, né? Porque o cara é nosso inimigo, ele não mendiga pra gente, ele ainda entra em conflitos, ele está sempre incomodando, ele está sempre aí martelando, chamando atenção para vários pontos que a gente nem sabe sobre isso, e então vamos zoar ele. Mas não, curiosamente, eu fiquei com uma situação muito boa e essa pessoa que tanto se prostituiu para o mundo acabou sendo traída pelo próprio mundo da qual ela se devotou tanto, né? E isso que é o engraçado nessa história, né? Então eu venho comprovando com a minha vida a realidade dessas coisas profundas, né? Então o Tao Te Ching, a Bhagavad Gita, o Evangelho do Cristo, o Alcorão e por aí vai, né? O Kybalion e muitos outros. Essas coisas não são para serem compreendidas a fundo apenas. Já entender a fundo o significado deles já é algo para 1 em cada 1000, né? 1 em cada 100, 1 em cada 10.000, acho. Agora, vivenciar isso, né, implementar em vida, na hora do vamos ver, isso é para 1 em cada 1.000.000, eu estou vendo por enquanto. Raríssimas são as pessoas que vivenciam essas verdades profundas, que independe da sua posição social, né? Você pode até ter mais dificuldades em algumas questões, mas tudo o que diz respeito ao modo como você interiormente reage ao que vem exteriormente é responsabilidade apenas sua. Você tem todo o controle do seu mundo interior. Então eu pude constatar
que as pessoas que são mais mendigas, elas acabam sendo traídas no final, enquanto as pessoas que não pedem nada a ninguém, recorrem o menos possível aos outros, no final das contas acabam se saindo numa situação melhor do que esses mendigos. Então, não sejam mendigos espirituais, né? Não peçam as coisas aos outros. Não esperem nada do outro. Não estou querendo aqui dizer para vocês serem grosseiros, cortarem relações, não atenderem a pedidos dos outros, contanto que esteja na lei esses pedidos, né? Não estou falando aqui para vocês combaterem os outros apenas por combater, ser do contra apenas por ser do contra. Não, estou falando para vocês seguirem a consciência, centrarem no seu ser. Quanto mais a gente depende do outro, pede coisas do outro, mais mendigo a gente demonstra ser, mais carente. Eu preciso falar sempre com os outros. Eu preciso estar trocando a ideia, eu preciso focar aqui, eu preciso falar no aplicativo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer um arranjo, convencer o outro. Tudo isso é mendicância. E quantos mendigos não há hoje em dia? Nosso mundo está cheio de mendigos. O mendigo da rua, né, fedido, barbudo, que passa fome, ele é o menor dos problemas, porque, na verdade, o que ocorre aqui é um efeito, né, final dessa mendicância espiritual. Então, por isso a humanidade está constantemente gerando pessoas miseráveis até no plano econômico, porque ela opera com base nessa mentalidade de pobreza. Para a humanidade, é tudo um jogo de soma zero. Não é um jogo construtivo onde as coisas vão se somando. Então, jogo de soma zero para eu obter meu gozo, que eu preciso ter, eu tenho que praticar a violência do outro e mutilar o outro. Seja fisicamente, seja financeiramente, seja verbalmente, seja emocionalmente, psicologicamente, juridicamente, politicamente, por aí vai. Né? Mesmo no campo da ciência, né? Grupos de estudo querem ter vantagem em relação ao outro. Então você tem uns grupos que são adeptos de uma teoria, grupos que são adeptos da outra, e eles ficam se brigando entre si. Né? Eles são os deuses imortais, o resto da humanidade não tem direito nem de falar sobre esse assunto, e eles querem um destruir o outro. Né? Estão presos no intelecto. Né? E esse é um problema. As pessoas estão mendicando as coisas. A gente está cheio de mendigos hoje em dia. Está na moda, né? Isso. E fazendo isso, a pessoa está se perdendo cada vez mais. A pessoa, ela sempre parece uma pobre coitada. Hoje eu vejo muito isso nas pessoas. As pessoas estão com uma carência enorme. Elas precisam desesperadamente extravasar, né? Elas precisam sair sexta-feira, né, e gozar o máximo possível, né? Seja na zona, né, propriamente dita, seja bebendo no bar e fofocando, né, falando mal de um ou de outro, fazendo isso em forma de piada grotesca, seja fazendo absurdos, né, se infantilizando perante suas crias, né, e não realmente tendo uma relação profunda, né, com suas crianças. Eu não estou falando em tornar as crianças adultas, eu estou falando em ter uma relação verdadeiramente profunda com seus filhos, né? Brincar com eles, sim, fazer os jogos propícios, mas de uma maneira não infantilizada, né? Eu vejo adultos se infantilizando, fazendo coisas abjetas diante de crianças, na verdade, apenas para eles próprios extravasarem suas frustrações exteriores. No fundo, essas pessoas estão usando as crianças para conseguir usar de alívio, né, de válvula de escape.
Porque essas pessoas não conseguem resolver os problemas na hora do vamos ver. Elas não seguem a consciência. Então, para isso, elas têm que ser... Né, você vê uma pessoa fazendo umas brincadeiras tão exageradas diante de bebês e crianças que você pensa, nossa, isso aí, né? Isso não é gostar da criança. Isso não é realmente estar interagindo com ela. Isso não é respeitá-la. Isso é um circo dos horrores perante essas crianças, né? Pobre coitada das crianças que estão sendo usadas, né, por um monte de mendigos adultos de forma completamente como objetos. Isso não é paternidade, isso não é gostar da vida, isso não é nada disso. Isso, na verdade, demonstra uma carência enorme. Novamente, eu não estou falando aqui em você se relacionar, racionalizar a relação com as crianças. Não estou falando em também acelerar coisas que não devem ser aceleradas, né? Acelerar coisas que é apenas do âmbito da vida adulta ou adolescente. Não estou falando sobre isso. Por favor, não distorçam, não confundam as coisas. Estou falando da pessoa se relacionar de forma compatível, né? Equilibrada com a criança ao seu nível. E não vir com uma ópera bufa, um show de horrores para as crianças, falando que isso é normal para as crianças. Não. A pessoa está enganando a si e aos outros, inconscientes. Essa pessoa não engana quem já percebe a profundidade das coisas. Então, a humanidade se tornou isso hoje em dia. Nós estamos vivendo os últimos momentos de uma era que vai acabar. Então, a civilização orientada para a matéria vai se extinguir e vai nascer a civilização do espírito, ou seja, uma civilização de encarnados, onde a gente tem vícios, né, e virtudes, só que orientado para o espírito. Uma civilização com muito menos hipocrisia, com muito menos teatros. Aliás, teatros abjetos, né? Não os teatros que fazem a gente crescer. Uma civilização aberta ao infinito, percebendo que o infinito não deseja destruir o finito, mas transformar esses finitos, orientá-los harmonicamente. E para a gente ser partícipe, né, ser operário na construção dessa nova civilização que vai nascer, para a gente poder participar dela nos próximos milênios e não ser enviado para lugares abjetos, né, infernais, para a gente participar dela e também ajudar a construir esse mundo, os alicerces dele, nós precisamos deixar de ser mendigos. Você vai precisar deixar de ser um mendigo. Porque senão, você vai estar falhando com a tarefa e vai precisar aprender, vai demorar milênios para retornar ao ponto que estava hoje. E isso é o mais preocupante. Imagine demorar milênios para retornar aqui, porque você vai ser mandado lá de volta para o pré, para ver se a pessoa aprende exatamente, né? Vai ter que aprender de novo, tudo de novo. Muito ruim, né? Eu não quero isso para mim. Então, eu estou trabalhando intensamente para isso, né? E vendo o outro perceber que o outro também precisa disso, né? Para mim me interessa o outro, né? A gente tem que caminhar junto. Então, esse é o passo que a humanidade está. Se você, né? Alguém pode perguntar a mim, né? Ah, mas Olivia, como é que eu vou saber se eu estou me tornando sábio? Como é que eu posso identificar uma pessoa que seja sábia, né? Que já está em vias de se tornar um evoluído? Isso é muito fácil. Na hora do vamos ver, do seu trabalho, quando a situação estiver realmente tensa, né? Tiver 10 contra 1, 5 contra 1, 20 contra 1, né? Tiver um meio, o contexto estiver pressionando essa pessoa,
E se essa pessoa faz um discurso teórico bonito, se nessa hora essa pessoa agir de acordo com o seu discurso, ficar firme como uma rocha, apesar das consequências, se essa pessoa tiver uma atitude altiva, né, e ativa perante essa situação, daí você pode afirmar, essa pessoa é uma pessoa sábia, ela já está desperta, né? Se não totalmente, né, não uma iluminada, mas já é uma pessoa que está no caminho certo e está acelerando. Então essa é a maneira mais fácil de você identificar uma pessoa que não é um mendigo. E se todos nós não nos tornarmos mais, abdicarmos dessa mendicância interior, a gente vai acabar com a mendicância econômica e todas as outras, as mentais, as afetivas e por aí vai. Mas a única maneira de acabar com todas as misérias humanas é mergulhar nesse universo interior. E a gente só vai perceber que a gente está avançando quando, na hora do vamos ver, a gente tiver a coragem, a ousadia inteligente de atuar da maneira correta, ou seja, da única maneira possível. Daí a gente vai poder constatar, né? A gente vai poder assinar embaixo e falar, realmente eu estou avançando, eu estou deixando de ser um mendigo espiritual, um mendigo substancial. Então, quem vê tudo isso se horroriza com o mundo aí fora. É uma sociedade de mendigos, né? O termo é muito forte, né? Pode ofender muitas pessoas aí, mas é a verdade. Não é uma visão pessimista, nem mesmo otimista, né? Falando que vai dar tudo certo. Não é nem otimista, nem pessimista essa visão. Essa é uma visão realista. É uma visão da realidade. Se você não quiser aceitar isso, tudo bem. A realidade não vai se mudar porque sua mente quer negar isso. Na verdade, sua consciência vai ficar martelando aí dentro, né? Então você vai procurar de toda maneira possível encontrar explicações para dizer que a pessoa aqui lhe expondo isso ficou louca, é uma tola, é um egoísta, né? Ele quer começar um movimento onde vai ter seguidores. A pessoa pode acreditar no que quiser, né? Isso não é problema meu. Isso é problema da pessoa que, ao receber a mensagem, não conseguiu decodificá-la apropriadamente, porque a sua consciência está adormecida. O espírito está dormente. Então, o intelecto pegou isso e viu, isso não presta para mim. Então, eu vou pegar isso, jogar numa cela, malhar, né, chicotar, criar toda uma estrutura para falar que isso não é verdade. E se por acaso eu estiver diante dessa criatura, né, por um acaso eu me deparar com uma criatura desse tipo, né, ou alguém parecido, eu vou olhar feio, eu vou desviar, eu vou tentar fugir, ignorar, eu não quero nada, né? Só que a pessoa, ao fazer isso, ela está condenando a si mesma, né? Porque ela está cada vez mais enterrando a sua consciência. Ela está aumentando sua mendicância. E isso vai trazer doenças. A pessoa vai desenvolver até câncer, quem sabe, nessa vida ou em próximas. Então, o que se fala aqui tem a ver com a solução dos últimos problemas. Eu não sei os comos, né, como é que vai se desenvolver. Cada um com sua especialização, sua particularidade de situação, vai conseguir abordar de uma forma. Mas o princípio é único, ele é universal. Por isso é tão maravilhoso tudo isso. Então, a mensagem que eu deixo aqui é: deixem de ser mendigos. Vamos acabar com essa mendicância. Deixemos de ser mendigos para que possamos ser verdadeiramente livres. E com isso, os problemas vão se resolver automaticamente. É isso, gente. Até a próxima. Saudações fraternas a todos.